Lucas capítulo 4, verso 38. Diz assim: E ele, levantando-se da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a mãe da esposa de Simão estava acometida por uma febre alta, e eles pediram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E levantando-se imediatamente, ela os serviu. Amém? Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Deus vai falar com você. Você falou muito baixo, ele não ouviu. Diga para ele assim: Deus vai falar com você. Isso. Você crê? Glória a Deus. Enquanto ministrávamos a adoração, esse texto saltou no meu espírito, e existem situações da nossa vida, existem dias que são mais obscuros do que os outros, existem dias que são mais difíceis do que os outros. E a grande verdade é que a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Isso é uma realidade. Mas estar na presença de Jesus é entender uma coisa, irmãos. Jesus, Ele não nos livra do sofrimento terreno. Ele nos livra do sofrimento eterno. À medida que a gente caminha na terra, é bem possível, que aconteça na nossa vida várias situações que nos realmente fazem com que a gente caminhe em um certo nível de desânimo. É comum na nossa vida. Os pais da igreja chamavam isso de a noite escura da alma, e todos nós temos esses dias, esse momento. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu observo por um texto como esse, nós sabemos que Jesus, sendo Deus, e não era um Deus menor, era Deus de fato, como João vai dizer, o Verbo encarnado, o Logos, a palavra. Jesus, como Deus, Ele tinha e tem poder para fazer aquilo que qualquer um de nós, muitas vezes, ficaríamos assim, de boca aberta. Há algumas coisas na Bíblia e algumas situações, algumas histórias que a gente vê que mexem tanto com a gente pela grandeza. Você observa, por exemplo, Jesus ressuscitar um homem de 4 dias. Isso é comum? Não. Poxa, ressuscitar um morto de 4 dias é algo extraordinário, algo grandioso. E verdade é, Ele tem poder para isso. Isso é um fato. Esse mesmo Jesus que ressuscitou esse morto de 4 dias, foi o mesmo Jesus, pelo Espírito, que ressuscitou, que venceu a morte ao 3º dia. Isso também é grandioso. Isso mostra a grandeza do seu poder. Isso mostra esse Jesus que tem poder para fazer o impossível, como nós repetimos várias vezes. Esse é o nosso Jesus. E Jesus, nesse texto, ele está saindo da sinagoga, da igreja dos seus dias, e ele acaba de libertar um endemoniado. E assim que ele acaba de libertar esse endemoniado, ele parte para a casa de Pedro, de Simão. Sabe, essa
mudança, essa logística de Jesus é interessante. Ele acaba de sair de um ambiente de culto e vai para um ambiente familiar. Ele acaba de sair da igreja e vai para dentro de uma casa. Ele acaba de sair de uma reunião em que os sacerdotes ministravam ao Senhor e ele vai para uma casa. E sabe o que é interessante? E lá nessa casa, Jesus também opera. O ambiente mudou, a capacidade dele de operar não. A diferença é, dentro da sinagoga, ele liberta o endemoniado. Dentro da casa, ele levanta a sogra de Pedro. Sabe, eu gosto de pensar que muitas vezes nós temos Jesus e nós cremos num Jesus que tem poder em certos lugares, em certas áreas e em outras não. A gente crê no Jesus da Bíblia, que diz que ele levantou, que ele ressuscitou o morto de 4 dias. Mas parece que esse Jesus que opera dentro do templo e dentro da igreja, mina a sua capacidade de operar dentro da família. Parece que esse Jesus que opera dentro da igreja, dentro da sinagoga, não é o mesmo Jesus que pode levantar a sogra de Pedro. E é bem verdade que nós precisamos crer nisso de maneira tão clara, irmãos. Porque você vem num culto como esse, enquanto a adoração acontece, enquanto os ministros estão cantando ao Senhor, você levanta as suas mãos, você abre a sua boca para exaltar ao Senhor com canções, com louvor, e tudo isso é lindo, é maravilhoso. Por quê, pastor? Porque a gente crê e até canta isso aqui, que enquanto a gente está adorando ao Senhor, as cadeias estão sendo quebradas. A gente está cantando ao Senhor e declarando que Ele é o Rei da glória, que Ele se assenta no trono. A gente está declarando ao Senhor a força do seu nome, o poder do seu braço. Aqui dentro da igreja, a gente celebra esse Jesus, mas parece que quando a gente sai daqui, a gente mina esse Jesus, ou o poder desse Jesus, dentro da nossa casa. Parece que não é o mesmo que a gente cultuou aqui. Parece que não é o mesmo que a gente adorou nesse lugar. Esse Jesus, quando ele entra na casa de Pedro, esse Jesus, quando está ali dentro, ele revela para nós, irmãos, que ambientes não são capazes de deter o poder de Deus. Libertar o endemoniado é poderoso, sim ou não? A Bíblia não diz quanto tempo aquele homem estava possesso de espíritos malignos, mas certamente ele sofria, porque ele era escravo do diabo. Só que esse mesmo Jesus, que saindo da sinagoga, ele liberta um endemoniado, uma mulher que está com febre, é uma preocupação para ele também, dentro da sua casa. E eu quero que você entenda tudo que o Espírito de Deus vai ministrar ao nosso coração nessa noite. Por quê? Irmãos, a gente precisa compreender que quando a gente olha para um acontecimento desse, a gente iria assim: olha, é só uma febre. Será mesmo, pastor, que Jesus olha para aquela mulher e ele poderia se preocupar ao ponto de ir orar por ela? E você diria assim: olha, se eu estou com febre, eu não vou orar. Bom,
Pelo menos não alguns de nós. Se você tem uma febre, o que você faria, irmão? Pega um simples remédio e daqui a alguns minutos a sua febre vai cessar. O problema dessa mulher é simples. Quem escreve esse livro é um médico. E médico sabe do que fala, sim ou não? A expressão que Lucas utiliza é dizer, olha, a febre dela é alta. A febre dela é alta. Lucas deixa claro isso. E a verdade é, a febre, ela é uma consequência externa de uma irregularidade interna. A febre não é a causadora do problema, ela é indicadora de um problema. Quando você está acometido desse tipo de enfermidade, você pode ter uma certeza: a febre está indicando que há alguma infecção, há qualquer outro tipo de problema que não é externo, ele é interno. Mas a simplicidade desse problema não precisaria aparentemente da intervenção de Jesus. Só que o que mexe comigo é que ele vai atender esse pedido. Ele vai atender esse pedido tão simples. E Jesus poderia olhar para Pedro e dizer assim: poxa, Pedro, você caminha comigo, você sabe que eu andei sobre as águas. Pedro, você sabe o poder que eu tenho para dar vista aos cegos, Pedro. Pedro, você sabe que eu tenho o poder para levantar o paralítico, Pedro. Por que é que você me para ir até a sua casa para pedir, para orar por alguém que está com uma febre, Pedro? Jesus poderia olhar e dizer assim: olha, vai lá, dá um remédio, põe um pano na cabeça, gelado, está tudo certo, Pedro. Só que Jesus não faz isso. Jesus olha e diz assim: Jesus, qual é o problema que o Senhor vai resolver hoje na casa de Pedro? Vou lá curar uma mulher que está com febre. Chamaram Jesus em João capítulo 11, se não me falha a memória, ou João capítulo 11, para levantar o morto. Agora chamaram Jesus para curar febre. E o que me deixa feliz não é a simplicidade do problema, não é isso, mas o interesse de Jesus em ir responder aquele problema. Por quê, pastor? Porque essa simplicidade desse problema não revela um Deus que é incapaz, mas um Deus que se interessa. Ele poderia dizer: olha, vocês podem resolver isso, vocês podem fazer ou trazer essa solução, eu não preciso ir. Mas Jesus está revelando o quê? O interesse no problema que é simples, mas ele está dizendo: eu quero ir lá resolver. Pedro, eu quero ir na sua casa dar um jeito, Pedro. E alguns poderiam dizer assim: poxa, mas é a sogra. E nada contra a sogra, porque eu amo a minha. Não, só deixa aí, Pedrão. Não. Ele vai atrás de Jesus. E Jesus, como misericordioso que é, ele está dizendo assim: eu tenho interesse, Pedro.
Eu conheço o Deus que é grande, irmão. Eu conheço o Deus que pode abrir o mar para que o povo passe em seco. Eu conheço o Deus que Gênesis capítulo 1 diz que pelo poder da sua palavra, à medida que ele ia dizendo, todas as coisas foram criadas. Eu conheço o Deus que olha para um homem e diz assim: olha, fala com essa rocha aí, vai sair água. Eu conheço esse Deus. Eu conheço um Deus que ele pode, independente do problema, ele pode fazer o que for preciso. Eu conheço esse Deus. Mas eu também conheço um Deus que ele vai atrás de uma mulher para cuidar de uma febre. Esse Deus que é grande demais, ele também se preocupa com coisas simples. Esse Deus que é grande demais, ele também tem interesse em saber de coisas que nós muitas vezes não queremos falar. E o que a gente precisa compreender com muita clareza, esse Deus que pode mudar as impossibilidades, ele ama trabalhar de forma simples. Ele ama essas coisas assim, sabe? Irmão, Evangelho de Mateus capítulo 10, verso 30. Sabe o que a Bíblia diz a respeito desse Deus? Que ele conta até os seus fios de cabelo. Pastor, o que é isso? Não é que Deus está preocupado com plástica, não, irmão. Não. Mas já parou para pensar que até o seu fio de cabelo, ele sabe a quantidade exata? O que esse Deus está revelando para nós? Que ele se interessa. O que esse Deus está revelando para nós? Olha, eu conheço tão bem você, que nas coisas mais simples da sua vida, eu tenho interesse. O que para você é pequeno demais, eu sei. Um Deus que olha para nós e tem a percepção exata de tudo a respeito da nossa vida. E posso dizer, irmãos, é melhor a gente ter um Deus grande que se importa com coisas pequenas, do que um Deus pequeno que é incapaz de resolver coisas grandes. É melhor ter um Deus como o nosso, que é grande, mas decide olhar para a gente e dizer assim: e essa febre? E lembre-se bem, ele não está tratando de uma temperatura que aumentou. Ele não está preocupado com o estado febril daquela mulher, não é só isso. Não, pastor, obviamente que não. Por quê? Por que Jesus vai? Diga comigo assim: porque pediram. Não, diga forte: porque pediram. Parece simples, né? Por que Jesus foi cuidar da febre, irmão? Chamaram ele. E aí eu preciso que você entenda nessa noite, de maneira bem simples, porque essa palavra você vai entender ela no seu espírito. Sabe, era simples, mas contaram para ele. E eu pergunto para você nessa noite: por que não conhecer o interesse de Jesus nas coisas simples?
por que não chamá-lo, ainda que para você isso seja insignificante? Por que não perguntar a ele o que ele acha? Por que não convidá-lo para tratar de um problema que talvez aos olhos externos seja simples, mas a verdade é, só sabe o tamanho da dor quem sente. Só sabe ou só pode declarar a simplicidade de um problema quem vive ele ou não. E a pergunta é, por que é que nós ainda não decidimos chamá-lo exatamente para essas coisas? Cuidado, porque aquilo que você pode tratar como insignificante, ele está tratando como interesse. Aquilo que para você ele não precisa saber, ele está esperando. Jesus, vem aqui, Jesus. Por que você precisa? Não, Senhor. Pode parecer simples, mas eu queria que o Senhor estivesse aqui. Eu queria a presença do Senhor nesse lugar. Nesse lugar em que as coisas estão desreguladas. Nesse lugar em que a temperatura aumentou. E que a ferida está aqui. E eu pergunto e digo para você: por que é que a gente não chama? Todos nós temos um terrível problema, e o seu nome é autossuficiência. Pastor, por que é que a gente não chama Jesus? Porque a gente acha que a gente pode resolver. Por quê? Porque a gente acha que aqui eu dou conta. Jesus, olha, eu entrego para o Senhor essa área, porque essa área eu acho que eu não tenho habilidade suficiente para resolver. Mas deixa comigo essa aqui. Deixa comigo que dessa febre eu sei cuidar. Jesus, deixa comigo que aqui eu tenho capacidade de aplicar o remédio. Não, eu sei bem como é que se faz. Eu já tive experiências passadas nessa área que me deram habilidade suficiente para não pedir a sua ajuda nesse problema. Fica comigo. Deixa que aqui está tudo certo. Por quê? Porque nós sentimos e gostamos de ter a ideia de controle. A ideia de saber o que a gente dá conta de fazer. E aí vem esse Jesus que pode operar das coisas grandes até as coisas mais simples. E por quê? Porque a gente acha que dá conta de aplicar o remédio, a gente isenta ele. E posso dizer para você, irmão, talvez você saiba. Talvez você tenha habilidade para aplicar o remédio certinho. Talvez realmente você tenha habilidade para resolver essas questões. Talvez você tenha conhecimento para dar conta dessa área da sua vida. E tudo bem. Talvez você saiba manusear as estratégias certas, os meios certos. Você sabe. E qual que é a grande verdade, pastor? É que eu preciso entender que mesmo tendo a capacidade de aplicar esse remédio, eu preciso entender que essa é a oportunidade dele conhecer a minha dor.
E não é sobre o quanto você pode ou tem capacidade de aplicar o remédio e cuidar, não é isso. Não é isso. Não é o quanto você tem o controle da situação. É o quanto Ele, enquanto Deus, quer conhecer que nível isso já gerou em você de dor. Por quê? Porque Ele está interessado em saber. E isso é que é o mais lindo de tudo. Pastor, quando é que eu sei que Ele se interessou? Quando Ele ouviu o convite e decidiu ir para a casa daquela mulher. A hora que Ele decide assim, Jesus, tem alguém aqui dentro com febre, Ele diz, não, eu vou lá. Poxa, Jesus, mas só tem certeza, Jesus, não é nada grave, não é nada tão sério. Ele diz, não, eu decidi entrar nessa casa, conhecer esse nível de dor e trazer a solução que essa mulher precisa. Eu vou lá. Às vezes a resposta que a gente procura está na informação que a gente está escondendo. Às vezes a solução que você precisa está justamente nessa informação que está aí dentro e não sai para fora. Enquanto tem alguém ali dentro dizendo assim, eu quero saber. Me deixa conhecer. Me deixa entender o que está se passando aí. Diz para mim qual é de fato o seu problema. Diz para mim o que está acontecendo. Diz para mim qual é o nível dessa febre. Em que grau ela já está? Até onde você vai sofrer e não permitir que o dono da cura conheça o que só você está sentindo? Sabendo que Ele tem o poder de restaurar, irmão. Sabendo que Ele tem o poder de tirar você desse lugar de prostração e te levantar. Eu vim dizer para você nessa noite, de maneira muito simples, Ele é um Deus que se interessa. Ele é um Deus que se preocupa. Ele é o Deus que quer saber das suas mazelas, das suas dores, dos seus dilemas. Por quê, pastor? Porque Ele decidiu entrar na sua casa e na sua vida. Ele decidiu entrar nesse lugar. Ele decidiu saber aquilo que você está vivendo. E quantos de nós não estamos cercados de adversidades? E a verdade é, irmão, o homem tem capacidade de observar o externo. Qualquer um poderia tocar naquela mulher e sentir que a temperatura dela estava alta. Qualquer um poderia tocar naquela mulher e perceber, ela não está bem. Porque o seu corpo dizia isso. O corpo dela dizia, e não precisava ser médico. Ela demonstrava externamente, através da sua temperatura. Agora ninguém, a não ser Jesus, teria a capacidade de conhecer qual era o problema dela interno. Só um especialista sabe realmente
qual é o verdadeiro problema. Você pode estar externando muitas coisas, e qualquer pessoa do lado de fora pode dar o diagnóstico que quiser, mesmo sem conhecer a verdadeira causa. Jesus, Ele é tão especialista, e um dia o próprio Deus disse isso para Samuel: ô Samuel, eu não vejo como o homem vê. Samuel, eu não enxergo como vocês, Samuel. Mas por que, Deus? O homem vê a aparência. O homem vê aquilo que se pode, ou que se permite ser apresentado, ser revelado. Ele diz: não, eu vejo o coração. Eu vejo o interior do homem. E nesse lugar, só Deus pode ir. Sabe, se tem um lugar onde pastor não toca, é no fundo da sua alma. Se tem um lugar onde médico especialista nenhum toca, é a sua alma. Se tem um lugar onde o seu melhor amigo não toca, não vê, não enxerga, é a sua alma. Nesse lugar, só Jesus pode entrar. Nesse lugar, só Ele pode mudar. Nesse lugar, só a graça dEle pode mudar algumas coisas aí dentro. Só Ele. E sabe qual que é a grande realidade? Que essa palavra está clara para nós aqui essa noite. Quando Ele repreende a febre, o texto diz: levantando-se imediatamente. Pastor, o que é que Jesus quer fazer? Te colocar de pé. Pastor, o que Jesus quer fazer? Tirar você dessa cama de prostração e colocar você de pé de novo. Quando Ele entra no lugar onde essa mulher está, e Ele diz aqui: acabou. O que paralisava você até esse dia não te paralisa mais. Acabou. Os dias de febre alta chegaram ao fim. A partir de hoje, põe-te de pé, se levante, porque acabou a febre alta. Eu quero liberar uma palavra sobre você nessa noite. Ele entrou nesse lugar de prostração para te colocar de pé de novo. Os dias de dores, aquilo que muitas pessoas não viram, não encontraram ou não souberam, Jesus entra hoje, e a sua casa, esse lugar de intimidade, para colocar você de pé e dizer: e levantando-se imediatamente. É noite de Deus nos colocar de pé de novo, de tirar você de lugar de prostração. Acabou, irmão. Coloque-se de pé, levante a sua cabeça. Sabe aquele dia que a gente precisa dizer: Jesus entrou nesse lugar. E quando Jesus entra nesse lugar, não tem como ficar do mesmo jeito. Vão olhar e dizer assim: o que aconteceu? Você estava tão ruim, você estava tão mal, sua cabeça estava cabisbaixa, os seus olhos estavam tristes, não tinha mais força em você. Você vai dizer assim: Jesus entrou aqui dentro. Jesus entrou nesse lugar. O que aconteceu? Ele mandou a febre embora. Ele mandou a dor ir embora. Irmão, posso dizer para você: fique tranquilo. Aquiete a sua alma. Você pode estar igual o salmista e dizer assim: ó minha alma, por que você está abatida? Ó minha alma, por que você se perturba dentro de mim, minha alma? Por que que você está aflita desse jeito, desesperada desse jeito? Você vai olhar para dentro dela e dizer assim: espera em Deus.
Pastor, faz o quê? Espera em Deus. Por quê? Porque eu sei que Jesus vai entrar nesse quarto. E Ele vai fazer o quê? Vai me colocar de pé de novo. Vai me levantar de novo. Pastor, o que Jesus vai fazer? Vai mandar essa febre embora. Todo mundo olhava para aquela mulher cabisbaixa, caída, coitada, moribunda ali dentro. E tem um segundo estágio. Porque Jesus põe essa mulher de pé. Ela se levanta imediatamente. Sabe o que ela começa a fazer, irmão? Ela faz o quê, irmão? Ah, não, faz direito. Ela faz o quê? Cadê? Cadê a mulher que estava prostrada? Onde é que está a febre? Imagina, ela levantando, pegando a vassoura, limpando a casa. Jesus, vou fazer um café agora. E dizer que vai fazer café hoje não é brincadeira, hein, irmão? Meu Deus. Jesus, senta na mesa, Jesus. Vamos bater um papo. Vamos conversar, Jesus. Sabe por que aquela mulher não fazia nada? O que ela carregava do lado de dentro proibia ela de servir. O problema que ela estava sentindo impossibilitava ela de exercer qualquer coisa. Ela não tinha mais condição de cuidar da sua casa, do seu marido, dos seus filhos. Por quê? O lugar dela era a cama. Ela estava prostrada. E sabe qual que é a realidade, irmãos? Isso era resultado do problema interno. E o que a gente precisa entender é que se aqui dentro está desorganizado, qualquer coisa que você faça do lado de fora não vai ter alinhamento nenhum. O problema de muita gente não é o que se vê, é aquilo que se esconde. E a realidade é, Jesus expulsa a febre, repreende a febre. Não é só a temperatura daquela mulher que volta ao normal, aqui dentro também. E é óbvio que a única coisa que resta é ela voltar a servir. É ela voltar às suas atividades normais. E eu sempre digo isso aqui. Deus sempre começa de dentro para fora. Talvez o que você precise essa noite não seja alinhar o seu rosto, não seja alinhar o seu cabelo, as suas vestes. Talvez o que precisa ser alinhado é aquilo que ninguém está vendo. E só Deus sabe que aquilo que você coloca para fora é resultado da dor que carrega por dentro. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Pastor, o que o senhor está dizendo com isso? Jesus entrou nesse lugar de prostração. Jesus entrou nesse lugar de dor. Qual é o resultado disso? Levante-se. Qual é o resultado disso, pastor? Se ponha de pé. Qual é o resultado disso? Mude. Renova de novo. Abre o sorriso. Volta para esse lugar de quê? Das suas atividades normais. Volta a fazer o quê, pastor? A servir de novo.
Esse tempo de inatividade, de improdutividade, acaba hoje. Por quê? Porque Jesus decidiu se interessar e entrar nesse lugar. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Sabe por quê? Eu olho você por fora e Jesus me trouxe nessa noite para declarar essa palavra para você. Eu sei que as nossas emoções precisam ser tratadas. O nosso interior precisa ser curado. A sua alma precisa ser tocada. Essa dor que você carrega, jogue para fora. Esse grito silencioso da sua alma, jogue para fora. Essa coisa que está aí dentro que você não suporta mais, lembre-se essa noite, Jesus decidiu se interessar e entrar no seu quarto para tocar em você. E as mãos dele, quando tocam você, restauram não só o lado de fora, mas o lado de dentro. E ele começa hoje, pelo poder do Espírito, a restaurar o seu interior, a restaurar o que até a noite desse dia prostrava você. Senhor, eu levanto as minhas mãos e oro agora, Pai. Eu oro para que cada um de nós aqui seja tocado no profundo do nosso ser. Pai, essa palavra é simples, mas o poder do Senhor não. E o Senhor pode tocar onde as minhas mãos não podem tocar. O Senhor pode restaurar aquilo que a medicina não pode. O Senhor pode restaurar aquilo que os remédios até hoje não fizeram. O Senhor pode restaurar, Senhor, aquilo que talvez os psicólogos não conseguiram fazer. O Senhor pode fazer essa noite. E eu oro no nome de Jesus, que o Espírito do Senhor encontre a nossa alma nesse momento. Encontre essas feridas que estão abertas. Jesus, eu oro nessa noite, para que haja um nível de cura interior nesse lugar. Para que haja um nível de liberdade plena pelo Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que essa é a noite que nós nos colocaremos de pé de novo. Nós nos colocaremos de pé de novo, Senhor. Porque o Senhor entrou nesse lugar. 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 E nesse lugar a prostração vai embora, Jesus. Nesse lugar as doenças da alma vão embora, Jesus. Nesse lugar a depressão vai embora, Jesus. Nesse lugar todo síndrome do pânico vai embora, Jesus. Nesse lugar qualquer coisa que não provenha de ti vai embora, Jesus. Eu declaro no nome de Jesus, como um exército se colocando de pé. Como um exército se colocando de pé, Jesus. Um exército pronto e guerreiro para servir, para batalhar, para permanecer nessa jornada, Pai. Eu declaro no nome de Jesus. No nome de Jesus. O Senhor nos colocará de pé. O Senhor nos colocará de pé. No nome de Jesus. No nome de Jesus.
Você acredita nisso? De verdade? Você pode adorar a Jesus aí do seu lugar.